Recuem, roladores. Arrastem-se da lama negra feita de esquecimento e choro, coberto pelo mais profundo desespero, e venham, tomem forma enquanto seres subalternos e de mentes diminutas, cuja vida não passa de um mero simulacro. Apenas insetos. Insetos sobre os pés dos senhores do éter. E assim começamos mais uma sessão de Achtung Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. E vocês estão livres para fazer o que vocês acharem melhor, na ordem que acharem melhor. A gente tem uma pequena lista de quests pendentes aí, das quais uma já está com um xizinho que foi concluída, que rendeu até um avançozinho. E vocês aqui definem o curso, eu apenas digo o destino que surge disso. Pessoal, a gente tinha acordado da gente se reunir todo mundo no escritório do professor Ita, não foi? Isso, eu lembro disso. Sim, exatamente. Então, Gerson, acho que pelo menos o Dr. Akan vai fazer os rituais dele matinais comuns, né? Ele costuma fazer o café das filhas. Também faz um lanche para as duas filhas, mesmo que uma esteja na faculdade, né? Ela tá no último ano. Ela não entrou na faculdade, não. No último ano do colegial, ele ainda faz mesmo assim. E é isso. Depois disso, ele parte para o escritório. Beleza, você sai bem asseado, limpo e organizado, como sempre. E segue em direção ao escritório. Sim, os demais... algo que o Dr. Ita não faz. O Dr. Ita não. O Dr. Akan não fazia há um bom tempo. Ele sai da residência dele, da casa dele, né? Vai até a garagem. Ele abre umas coisas, tira uns papéis. Tem um pequeno cofre lá. Ele abre o cofre e ele vê a antiga 1911 que ele tem. Que ele recebeu de um colega que acabou perecendo devido à guerra. Ele verifica assim, destrava ela, verifica a alça e massa de mira, tira o carregador, coloca a munição, fecha, trava a arma e coloca naquele suporte e leva consigo. Ele viu coisas demais e não se sente confortável, nem se sente seguro o suficiente para continuar nesse intento, dado que aparentemente há pessoas que querem muito mal da família do Dr. William. E dado que ele é compelido a seguir com o William, pelo menos por enquanto, até que todos os dados necessários para seu possível Nobel sejam colhidos, ele vai optar por fazer sua própria segurança. Assim, dentre as pessoas a qual o Dr. Akan pode tentar se defender, você que me diz, assim, para mim parece lógico que depois do recém-comportamento demonstrado pelo doutor professor Ethan, ele tem se mostrado muito diverso daquilo que você considera como um homem da razão. Sem falar que o Ethan pelo menos o Ethan e o Akan se conhecem há um bom tempo. E Evaldo pode falar melhor, mas acho que o Ethan nunca, mesmo tendo histórico, né, de varar a noite escrevendo paper e tal, acho que essa é pelo menos a primeira vez que o Dr. Ethan fica tão transtornado assim, né? Eu não sei, quem sabe é Evaldo. Exato. E é mais o susto mesmo que o Dr. Akan teve. Libera lá o Reinaldo pra não esquecer, Jefferson. Acho que eu já... é que eu esqueci da Shotoplayer. Valeu. Tá lá em cima.
Pronto, a gente tem umas quests pendentes aí. Os demais vão fazer alguma coisa, pessoal. Vão tomar algum tipo de iniciativa. Israel provavelmente vai ter que revirar sua mala para achar novas mudas de roupa. Lembrando que você tá com uma carta de suicídio muito emblemática. Então, eu vou. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Porque eu tô com essa carta. E, dado que todos nós passamos por essa experiência, eu vou levar essa carta para a reunião. Mas eu vou ler ou somente com o Felipe, porque o personagem Felipe, que ele é o detetive. Não, o detetive é o Didio. O Didio não veio hoje, não. É o Didio, né? Ah, então o detetive não tá hoje, né? Pô, eu queria fazer essa parte com ele, mas aí eu vou reunir e vou ler com todo mundo que presenciou toda essa experiência, que eu acredito que vai dar é algo importante, e, enfim, que está acontecendo situações sobrenaturais na cidade e será um fato a mais interessante para todos. Vocês começam a fazer um esboço de matéria, no caso, a partir do que você coletou. Eu não entendi. Beleza. Porque assim, você é um jornalista, o seu objetivo é a matéria, que você é chegar na raiz do que quer que seja essa história do coletor de ossos. Só que você está se deparando com situações, levando toda essa comunidadezinha de Deep Hollow a... você nem na época da guerra foi vítima de tamanha violência. Você nada lembra e nada reteve daquela situação. Você apenas lembra de ter despertado de um sonho estranho, do qual você também tem dificuldade para recobrar o que quer que ele significasse ou os signos que nele foram apresentados. E lá, você só olha para aquela carta e parece que ela pesa 1 tonelada por cima da sua escrivaninha. Você nota até que o ar em volta daquela carta parece ser diferente. Quase como se ela fosse um item. Certo. É porque, na verdade, eu só queria falar essa parte da carta antes. Mas, assim, obviamente, que como você comentou aí, vou documentar algumas coisas que eu presenciei ou que eu passei nos eventos anteriores. Ou tentar documentar, né? Até porque, dependendo de torcer um dedo, mas eu acredito que o dedo que caiu não foi da mão que eu escrevo, né? Espero. É o anelar. Dá pra escrever sem anelar. Tá certo. Ele ainda te livrou do casamento, ó, já não tem o dedo pra botar um anel. Não, o dedo da mão que ficou o anel do casamento eu implantei. Não, pô. Só que é uma pena que ele era o dedo de outra mão, né? É o dedo da outra mão. Não, pera aí, eu tirei o rolagem alta, velho. É verdade. E o William, ele só vai tomar o café da manhã, tudo normal. Vai se preparar com a arma, como o Dr. Arkham fez. Pois, depois de tudo que ele viu, né? Realmente, ele tem que sair preparado para tudo. E ele vai pro Dr. Ita com o intuito de ir para casa do seu tio, porque ele acredita que lá realmente deve ter provas, alguma coisa que pode levar a gente a resolver algo sobre esse mistério. Você vai sozinho agora pra casa? Não, eu vou pra casa do Dr. Ita, sozinho. Aí lá que eu vou encontrar a galera e chamar todo mundo pra ir, entendeu? Ah, entendi. Felipe, eu posso jogar uma pergunta aqui meio perturbadora? Armando. Que enquanto o Snyder tava sofrendo o que quer que ele estivesse sofrendo, e você também foi vitimado de alguns tipos de ferimento e tal, seu tornozelo havia sido vítima de um ferimento bem específico, você já parou para pensar do porquê que isso não aconteceu com você, ou o que será que aconteceu com você e você não lembra?
Eu cheguei a pensar, só que, como eu te disse da negação, ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Ele fica refletindo sobre essas coisas, só que realmente ele não chega a explicação nenhuma porque ele acha que só foi um delírio deles. E que acredita que pode ter sido um dos brutamontes da igreja e ele vai ter mais cuidado com a igreja e aquele local lá. Mas ele ainda não acredita que é algo sobrenatural, entende? Com certeza. Até porque não é. Beleza. Vocês todos se dirigem àquele monumento incrível e único que se apresenta diante de vocês com um local frio e bucólico, mas que ao mesmo tempo tem uma certa imponência. Vocês veem a entrada daquela universidade que, apesar de ser mantida pela igreja, está muito bem cuidada e quase como se o saber que fosse preservado lá fosse inestimável, porque realmente parece ser um prédio, até às vezes num determinado ângulo superior à igreja em si. O que é estranho para cidadezinhas tão pequenas como essa, mas no ângulo geral, a igreja de Santa Donatella sempre está num ponto de destaque, quase como se tudo convergisse em volta dela. E Já lá foi. você... Oi. Não, conclui aí, depois eu pergunto. Não, só ia dizer que vocês entraram dentro do prédio da Universidade de Deep Hollow. A Lá universidade parece, a estrutura dela, a arquitetura, segue a mesma arquitetura gótica da igreja em si ou não? Parece ele destoa a parte da arquitetura. Não, totalmente distoante. É como se a igreja fosse gótica e a universidade seguisse referências maçônicas de construção, em referência aos ângulos. Beleza. ênfase na palavra ângulos. Não vou olhar para os cantos do demônio. Outra coisa, Não, há pode figuras. olhar. Não, de jeito nenhum. Há figuras religiosas, tipo imagem de santos, ou figuras angelicais, quadros de algum mártir. Ou Filha não? da puta, tu tava lendo minhas anotações, é? Não, como é que eu ia ler tuas anotações? Porque tem uma figura em particular que deixou totalmente o que se julga assim. Mas tu tem conhecimento de história? Não, história não tem não. Não, Tenho né? biologia, medicina e conhecimento de eletrônica. Não tenho nada de história. Beleza. Só Porque o que uma pessoa liga em história passa assim, por exemplo, um retrato de Santo Antônio, coisa assim. Nada Não. específico. Você vê uma figura meio barroca, meio iluminista, que denota uma figura de um homem segurando um tridente, do qual, da cintura para baixo, ele tem formato de um pescado, um ser meio que Como se fosse um reptiliano. tritão. Ah, Só que um tritão cujas pernas, ele tem duas pernas, só que essas pernas, por suas vezes, tem barbatanas e tal. isso E aqui. você vê que da cintura pra cima é um homem greco-romano padrão com um tridente na mão, uma coroa bem suntuosa e tal. E próximo a essa figura, você olhar a plaquinha assim, tem escrito apenas representação de um deus filisteu do século 6 a.C. Estranho. Isso aí deve ser coisa do Ita. Eu vou andando. Você anda mais um pouco, tem uns bustos assim de antigos fundadores da igreja em si, mas um em particular está em destaque, que é de um biólogo. Esse biólogo, ele aparentemente teve muito destaque na construção e formação desse centro acadêmico e tal. E nele está descrito lá que esse doutor espanhol, o doutor Alvarez,
né, ele foi responsável pela divisão de biologia por um bom tempo, antes dela ser fechada por falta de verba. O Dr. Akan fica pensando consigo mesmo. Quando eu ganhar o Nobel, provavelmente eles vão implorar para que eu dê algumas palestras aqui e talvez até o curso de biologia, principalmente de pós-graduação, reabra aqui. Só essas coisas. Pode ir narrando aí o resto do pessoal. Beleza. Vocês adentram o que parece ser a área dos professores, assim, as várias salas acadêmicas dos professores, das quais a mais afastada e escura e completamente desprezada pelas faxineiras fica a sala do Dr. Ethan Helm-Smith. Você vê que houve alguém que irritou o reitor em algum momento, ou seja, persona não grata dentro da universidade, mas que apesar da sua... como é que eu posso dizer? Relação complicada com o corpo acadêmico, né? E ele não é retirado desses poderes, possivelmente por ter algum certo tipo de influência na cidade, quem sabe? E lá está a plaquinha na porta, Ethan Helm-Smith. Beleza. Se eu for o primeiro, independente, eu vejo alguém do lado de fora esperando? Não, né? Vocês veem que o primeiro a chegar é o Dr. Akan, porque ele é muito obcecado por certas regras e padrões sociais. E logo na sequência chega o William e, por fim, o Snyder com um semblante completamente diferente daquele que vocês viram das primeiras vezes que lidaram com ele. Ele era mais altivo, mais ousado e até por vezes até mais saudável. Só que vocês veem ele agora com olheiras fundas e uma maneira de andar mais cautelosa, assim. Ele tá mais trevoso do que da primeira vez que ele apareceu. Eu vejo o William primeiro aí. Eu devo estar. Eu não tô com o chapéu, já tirei, entrei no canto aí. Dr. William, bom dia. Bom dia, Dr. Akan. Como você está? Estou completamente bem. Como encontra-se a sua perna? O tornozelo parou de doer, doutor? Dói levemente, mas eu estou praticamente curado já. Entendo. Qualquer coisa eu posso posteriormente verificar como é que está sarando. Olha, o fotógrafo, repórter, sei lá, o Snyder está adentrando. Aí eu falo, bom dia, senhor Snyder. Se tu falasse, eu falo, é melhor tu dar uma olhada na mão dele, não deve estar boa não. Aí eu... É uma possibilidade. Senhor Snyder, como o senhor encontra-se? Está bem? Um pouco meio atordoado com tudo, mas estou bem. Agradeço por você ter me ajudado, doutor. Só um instante, sente-se aqui nesse banco. Deixe só verificar como encontra-se as suas mãos e dar uma olhada em você antes de conversarmos com o Dr. Ethan. Não vai demorar muito tempo. Tudo bem. Gerson, eu vou dar uma olhada aí. Falasse que ele tá com as olheiras, vou verificar. Fazer um check-up nele aí rapidão. Você vê que é compreensível ele estar dessa forma. Ele também foi muito fustigado por situações cuja uma mente humana não deveria estar passando. Você nota que ele está tentando usar, apesar dos curativos, a aliança próxima, assim, no dedo médio dele, para não ficar sem aliança, o que denota que ele é um homem que ele tem um vínculo forte com a esposa, quem sabe. E a situação dele, assim, é compreensível que ele esteja dessa forma. É até esperado que ele esteja dessa maneira. Uhum. Gerson, eu posso tirar uma correntezinha da minha maleta? Pode, sim. Eu tiro uma correntezinha, com licença, eu pego assim a aliança dele, coloco
Tu deixa eu pegar a aliança? Não deixa. Coloco na corrente e aí eu entrego a ele. Ouvi dizer que os povos, alguns lugares da Ásia, eles utilizam um colar simbolizando compromisso. Enquanto sua mão não sarar, acho que essa é a melhor forma de você demonstrar o seu compromisso. Um homem de verdade mantém-se fiel à sua esposa. Com toda a situação que passou, eu levanto com os olhos um pouco ajados, um pouco com lágrimas e obrigado, doutor. Você realmente está me ajudando bastante. Não foram dias fáceis. Eu sinceramente nunca passei por isso. Eu não sei o que aconteceu. Sabe Mas o que pode melhorar? Você começar descrevendo como já iniciar a sua matéria como um brilhante pesquisador da cidade de Deep Hollow encontrou uma criatura endêmica daqui ainda não catalogada. Eu posso lhe dar algumas informações pessoais. obrigado, agradeço. Posteriormente eu irei te procurar com certeza. Bem, senhores, o professor Dr. Ethan nos aguarda. Eu bato a porta, Gerson, e se ninguém responder, eu abro. Beleza, você bate a porta. Eu não sei se o Ethan responde ou não. Quem diz é Evaldo. Qual é a reação dele? O Ethan tem uma secretária? Acredito que não. É a secretária do departamento, né? É. Mas tá muito cedo. Eu bato a porta, tem alguma coisa, ele responde, a porta tá fechada, tá aberta. A porta tá fechada. Aí olha assim. Teu personagem ainda tá dormindo, né? Não necessariamente. Mas ele não responde. Aparentemente não. Aí eu falo, professor, Dr. Ethan, sou eu, Dr. Akan, o Dr. William e o jornalista Snyder estamos aqui. Vocês veem que apesar do horário, o último a chegar é o detetive Bruce. Ele se encontra entre vocês assim. Ele puxa um bloquinho de notas, não esqueçam de mim e tal. Ele tá lá entre vocês assim, seguindo e fazendo apontamentos junto com o que ele descobriu dentro da igreja, fazendo correlações entre o que ele também presenciou e o que vocês presenciaram. Quando ele vê um aluno andando no corredor, ele toma um susto, puxa o revólver e dá 6 tiros no aluno. Boa ideia, quer dizer, ótima ideia. Você foi reprovado! Ô Jefferson, Oi. não sei se isso se adequaria, mas o Ethan está um tanto imerso em uma conversa. Não sei se tu leu o que eu coloquei no handout. Eu queria saber se ele escuta as batidas e se quem tá de fora consegue escutar a conversa ou pelo menos alguma coisa. Não. Você não E o escuta jogador? as batidas, né? Mas quando vocês adentram, tá o personagem do Ethan atirado no divã, assim, falando com as mãos sobre os olhos, assim, o braço recobrindo o olho, como se ele estivesse falando, assim. E um gato a qual ele se refere, ou o ser a qual ele se refere, ele diz Mr. Getulian, isso, aquilo, outro. E ele tá, por vezes, puxa um latim rebuscado, e depois ele fala, não, de fato, o senhor tem razão em relação a isso, então isso aqui você percebe que ele tá falando sozinho. Aí, professor, Dr. Ethan. Vou me aproximando. Devagar, não quero tomar um tiro. Baixa as mãos assim. Doutora Khan, já é de manhã?
Sim, pelo visto o senhor virou à noite. Ainda conversando com o senhor Getúlio. Sim, sim. A galera é muito complacente com a loucura do Evaldo. É porque eu acredito que ele já o Ethan, ele já faz isso com o gato dele já há algum tempo, né? Não, e note que o gato que ele fala, ele não existe, pô. Gato imaginário. Ah, não existe um gato? Eu pensei que tinha um gato. Não tem um gato. Ah, tá, pera aí. Então foi erro meu. Não fala isso não. Não. O Ethan, ele já comentou isso com o Lacan, que é o mais próximo de um médico, já que ele não vai em um departamento psiquiátrico nem a pau. Então, não acredita nesses hits, né? O Lacan sabe de algumas das excentricidades do Ethan. Beleza. Não que ele vá sortar no meio da rua e ficar gritando: Mr. Getúlio, desça daí, nós temos que ir logo. Não, tranquilo. Então eu falo isso aí. Você já tomou café? Não estou com fome, Olha assim. Eu apenas como fígado de alunos logo cedo de manhã. Jefferson, ele parece estar, tipo, abatido, alguma coisa assim. Não, ele jantou bem, encheu o uísque, se deitou num pequeno divã, dormiu lá enquanto conversava com o seu guia espiritual. Beleza, olha assim aí. Tem um psicólogo, né? Não, porra de psicólogo. Aí olha assim, aí. Disse o cara que mais precisa. Cala a boca. Então, né? E assim, pessoal, é assim que se recupera pontos de sanidade, conversando com o seu gato imaginário. Aí olha assim pra ele, pelo menos o almoço, deixe que eu pague essa vez pra. Você sabe que o uísque é bom, mas só uísque não faz bem. Sim, claro. Nós havíamos marcado uma reunião, correto? Sim, marcamos às 8, já são 8h15. Vamos para outras salas. Vamos nos sentar. Eu tenho que pegar algumas anotações. Certo. Por favor, nos guie. Você já sabe o caminho, doutor? Você já sabe o caminho? Entendido. Eu vou levando o pessoal. Beleza, quando chega lá, normalmente tem aqueles biscoitos crackers, né, que começou a pipocar no início dos anos 50. Você vê que tem chá frio já que foi feito e deixado num canto assim e tal. O Ethan, no geral, se alimenta mal. A fonte de proteínas e energia dele normalmente é álcool e carne salgada. E assim como o inglês da época, ele se alimenta de muita coisa enlatada e etc. E da esposa do irmão dele também, né? Só para deixar claro, embora o Ethan seja meio perturbado, não significa que a sala dele, os aposentos deles são bagunçados. Pelo contrário, tá ligado? Tem comida lá, mas não tá nada bagunçado. Sujo. Não, só pra com certeza. Só pra questão de ambientação. É claro que a escrivaninha dele sempre tá repleta de papéis, que qualquer um que chegar lá não vai entender nada, mas tudo muito bem limpo. Não tem sujeira. Acredito, posso estar supondo isso, que foi um dos motivos de ele ter se dado bem com o Lacan, que eu presumo que o Lacan, por trabalhar onde trabalha e com o que trabalha, ele não tolera. Os dois são doentes mentais, entendi. Não tolera sujeira por aí. Exatamente. Então ele pega uma série de papéis, Jefferson, algumas anotações, alguns livros, pega o artefato. Mas como o AK é competitivo, ele tira um gabiru do bolso e joga na tua sala. O meu é mais limpo. Pô, tem que fazer teste de saúde pra esse Eu vim aqui só pra isso. Tem que fazer teste de saúde pra esse cara aí. Só come carne salgada, uísque, enlatado. Ele não tem mais rim, ele só tem pedra lá. Mas o cara tem rins de mármore, é chamado. Ele chega e coloca tudo na mesa de uma vez. Então, senhores.
Antes de qualquer coisa, o Dr. Akan fecha a porta, né? Eu acho que a porta já estava fechada. Eu fico uns 3 segundos tentando ouvir do outro lado para garantir que não tem ninguém. Eu faço um teste, Jefferson. Percepção. Não, você fecha a porta, assim, você vê que só quem passa é alguns alunos idiotas, normal. Jovens graduandos que tentam evitar até passar perto da sala do professor Ethan, porque sabe que ele é muito temperamental. E reza um boato dentro da universidade que quando ele perde a paciência com algum aluno que vai à sala dele, ele abre fogo. Então os alunos tentam evitar ir lá e tal. Ele tem uma fama de ser um cara meio complicado na docência, entendeu? É aquela cadeira que o cara espera o máximo, adia o máximo pra não pagar. Desse jeito. O cara tenta pagar no turno da noite pra ver se vai ser outro professor. Mas Olha ele lá, os poucos que têm o privilégio de serem orientados pela mente do Ethan acabam florescendo bem mais que os outros, assim. Esse é um pequeno aspecto que tem que ser destacado, já que até o próprio Monsignor Morrison tem de vezes a dar o braço a torcer e informar que, tipo, muitos formam os medíocres, mas os melhores são formados a partir dos disparos do Ethan. Aqui, essa filha da puta, não. Enfim. Aí, seguindo. Bem, senhores, acredito que eu vou ser o primeiro a expor as coisas, dado que eu, pelo menos a princípio, eu sou o que tem a contribuir nessa reunião. Dado as informações que averiguamos, bem como o incidente da senhora indigente que acabou cometendo suicídio, conforme o legista local, Dr. Akan, colocou nos autos. Morte essa causada por uma overdose de... Foi o que, Jéssica, ela tomou de... Aí o detetive Bruce, ele levanta a mão assim. Eu tive a oportunidade de verificar uma pequena entrada da sacristia e lá, próximo ao confessionário, tinha toda sorte de medicamentos, drogas, em particular mescalina, que é um poderoso alucinógeno que pode dar certas características animalescas em quem o utiliza, o que justificaria o comportamento bizonho da mulher. Você vê que ele, enquanto fala isso, ele já saca um cigarro, acende dentro da sala assim, senta-se próximo de uma poltrona de couro, faz aquele peidão que o couro faz quando ele se senta, ele pousa o cigarro, puxa o bloquinho de notas e diz: eu acredito que o senhor, na verdade, tem muito a acrescentar, Dr. Akan. Eu noto pelo seu modo de agir que você sabe mais sobre esse caso e detém mais detalhes do que qualquer um. Por que será que eu tenho essa impressão? Apenas uma impressão sua, senhor Banner. Senhor Bruce, desculpa, Jefferson. Senhor Bruce. Entretanto... Mas muito bem, eu tenho aqui comigo, ele puxa assim do casaco, um mandado. Mas esse... não mandado não. É um contrato de trabalho para o senhor, Dr. Akan. Trata-se de um contrato de perito. Basicamente, eu preciso que o senhor me acompanhe, pois, aparentemente, apesar de eu ser um estrangeiro aqui nessa cidade e ser benquisto entre a força policial, tenho medo que surjam alguns entraves no que formos encontrar daqui para frente. Que nem a aquele comunidade, primata. A comunidade é muito fechada. Arwen é um ótimo homem. Claro. Homem de família, tal qual o senhor. Não sei não. o que deu fruto a essa inimizade. Homens diferem-se em muito de primatas. E o senhor cedo ou tarde vai perceber. Aí ele, como o trabalho que eu desejo que o senhor desempenhe ao meu lado, gostaria que o senhor desse uma olhada nessas anotações que fiz em relação a ele, te dá as anotações dele assim. Eu pego e falo. Voltando, o legista local afirma categoricamente que foi apenas uma overdose. Dr. Ethan, eu gostaria que o senhor explicasse o porquê
a sua arma não disparou contra aquela indigente. Você vê que o detetive Bruce ele se põe na ponta da cadeira assim, sabendo que tanto você como ele acabaram testemunhando uma espécie de assassinato. Pois você havia dito claramente que havia estabilizado a mulher. Sim, por isso que eu perguntei, porque a arma dele não atirou na mulher. Lucas, e o Evaldo não entendi o que tu quis dizer. É porque eu não vou falar abertamente que tu atirou na mulher, então ele nega isso aí. Entendi. Eu não entendo muito bem o que aconteceu. Eu sei que tinham outros homens na sala. Realmente estava muito escuro. Não pude entender muito bem o que aconteceu. Professor, Dr. Ethan, eu estava de frente a você e eu vi claramente o senhor não atirando na mulher. Essa é a sua resposta final? Ele levanta assim uma sobrancelha e diz: Doutor Akan, eu acho que o senhor viu demais. Talvez ele vai levantar outra sobrancelha e aponta assim. Se o senhor lesse um pouco da minha pesquisa, lhe ajudaria a esclarecer um pouco a mente, pensar em outros assuntos. Entendi, eu não voltarei a esse assunto. Não, Fora... ele levanta. Só um ponto, ele levanta assim com tipo. Não Lazy. vou responder aqui. O doutor Akan Tranquilo. não. Ele percebe. Eu não vou falar isso aqui. Mas dá uma lida. Beleza. Aí, fora isso, aparentemente é claro que o animal endêmico que eu descrevi anteriormente para os senhores, Dr. William e Dr. Ethan, talvez um tipo de lampreia ou o que quer que seja, foi utilizado no Dr. William enquanto ele encontrava inconsciente. No tornozelo dele eu vi as mesmas marcas, as mesmas incisões que havia na senhorita Williams. Eu sinceramente não sei como é que essas coisas ainda, esses fatos estão conectados, mas algo que ficou claro eu não quero ofender, Sr. William, mas que seu tio, o Dr. Clayton, tinha algum tipo de ajudante naquilo que ele fazia. E claramente os ajudantes, parceiros deles estão à solta e estão utilizando tal animal marinho para continuar anestesiando as vítimas, além de fazer sei lá quais coisas. E tudo aponta para o Monsenhor Morrison, aparentemente, e seus associados. Aqueles gorilas musculosos que mal cabem na roupa de diácono, de acólitos, que possuem um je ne sais quoi de suspeitos. Fora isso, senhores, eu não tenho muito a acrescentar. Quem quiser contribuir pode falar agora. Você vê que o detetive Bruce ele corrobora a sua teoria de ajudantes do coletor de ossos, mas ele fala que existe uma teoria entre os policiais veteranos que se algo aparenta ser óbvio demais é porque não é. Que é essa questão da presença categórica desses dois e tudo ser muito circunstancial, ser pressuposição e etc, etc. E aí ele se levanta, puxa assim o caderninho dele de anotações, vai em direção ao William, senta próximo ao William e diz: me diga tudo o que vocês lembram que aconteceu. Descreva com detalhes a sua reunião com o Monsenhor Morrison. E descreva, se possível, o que você lembra que aconteceu lá. Afinal de contas, estavam vocês dois lá dentro. O Ethan olha assim e ele dá uma olhada para o William, o Dr. William,
Dr. William, você se mostra minimamente desconfortável com essas perguntas e com essas atitudes do Detetive Bruce? Bem, é um pouco invasivo, mas realmente a gente precisa descobrir o que está acontecendo aqui, então vou responder tudo o que for preciso. Só que infelizmente eu realmente não me recordo do que aconteceu naquela noite. Só depois do encontro de vocês, quando eu estava no chão e vocês me levantaram, então eu não tenho muito com o que colaborar. Mas e na reunião? O que foi tratado com o Sr. Morrison? Você pegou alguns documentos, eu não lembro ao certo, mas você poderia me esclarecer qual o rumo que essa conversa tomou? Claro, o Monsenhor apenas me passou os documentos das minhas posses, que ficou de herança do meu tio, uma garagem com coleção de carros, uma casa. Eu não tô lembrando se tem mais alguma coisa agora. E passou tudo pro meu nome e fez uma oferta de compra da casa do meu tio. Eu recusei de pronto e estou com ela aqui. Acredito que pra gente descobrir e chegar a fundo nisso, seria interessante a gente ir lá pra lá. Pode ser agora, se vocês estiverem dispostos. Eu gostaria da palavra de um especialista. Eu gostaria que, a partir das informações das propriedades que você adquiriu, que o professor Ethan, como local, desse um certo parecer do que para ele seria mais viável como um local historicamente conhecido que serviria da oficina de trabalho, ele faz aspas com os dedos assim, do coletor de ossos. Afinal de contas, até agora nenhum policial conseguiu encontrar o local onde ele escondia suas ferramentas e muitos dos corpos ainda não foram identificados. Precisamos encontrar outros locais que ele pode ter deixado a sua marca. Professor Ita? Entenda como quiser, mas eu estou extremamente desconfortável com as suas ações. Vem aqui para fazer tais perguntas dessa forma, isso é completamente inaceitável. Mas eu já previ que esse tipo de coisa aconteceria. Se quiser ter acesso a qualquer tipo de informação sem nenhum mandato, então, por favor, ele vai tirar o documento. Assine aqui. Peço perdão aos outros, mas vou pedir que assinem também. Se eu tiver que falar, isso vai comprometer muito da minha pesquisa. Então eu preciso me certificar que estarei resguardado. É um termo de confidencialidade? É um termo de confidencialidade. Esse termo também diz que ele disser pode ser utilizado para incriminá-lo, ninguém pode falar nada dessa pesquisa, é tudo dele, tá ligado? Ele que descobriu aquela parada louca de acadêmico. Ah, mas tranquilo, na sessão que tu faltasse, o meu personagem também entregou ao pessoal um termo de confidencialidade sobre a pesquisa, que o pessoal não fala nada sobre a pesquisa também. Possível descoberta do animal. Eu assino, eu concordo. Aí, faz muito bem, professor Ita. Aí, acabei esquecendo, o senhor foi um dos poucos que não assinou o meu, aí eu entrego. O Dr. William, detetive, e o fotógrafo assinaram no outro dia que o senhor estava indisposto. Ah, sim, claro. Presumo que, como um acaba vendo as teorias dos outros, isso é uma parada bem comum, né, Lucas? Sim. É só relacionado à pesquisa, o termo de confidencialidade que ele tem. Falando que tudo é de exclusividade do Akan a respeito da descoberta, possível descoberta do animal, etc. E que o Akan se compromete em colocar como nota de agradecimento, bem como com a autoria apenas o professor Ethan e os outros como agradecimento. Só que o detetive Bruce, ao contrário dos demais, ele se mostra relutante
e diz... Eu acho que Dio concordou em assinar na seção 2. Porque assim, apesar dele ter que assinar essa situação, ele não deixa de assinar, ele assina, mas ele olha penetrantemente para o Ethan, quase como um desdém, assim, sabe? Eu sei o que você tá fazendo e eu sei para onde você tá tentando me empurrar, mas eu vou. Eu vou dar esse crédito aí pra Dio, apesar dele não ter vindo. Só para deixar bem claro, Jefferson, aí diz que nada do que acontecer durante o desenrolar desse caso pode ser utilizado judicialmente. Ainda bem não. É uma pena que ele não tenha assinado isso antes, né? Quando ele testemunhou um assassinato assim. Só que aí tem uma cláusula. Tranquilo, o boneco assina. O Bruce Willis genérico de dia aqui. Tem um pro jornalista também, ele não pode publicar porra nenhuma. É complicado, né? Não, mas aí. Só não pode colocar coisa envolvendo o personagem do Evaldo. Não, nada impede de você assinar e depois o jurídico do jornal você que publica mesmo, né? Assim. Que se vire. Não é assim que funciona? O cara vai deixar de dar um furo, Pelo amor de Deus. Já tô sem dedo, não tem como dar mais furo. Mas é isso aí, mano. Vai. Não fura mais, você perdeu. Obviamente eu assino, mas com pensamento de. Enfim, né? É só um pedaço de papel. Exato. Beleza. O Ethan guarda tudo isso. E agora, Jefferson, eu queria saber se você me permite uma contradança? Uma dose de loucura gigantesca que pode estar totalmente errada, mas eu pensei muito nisso, certo? Por questão desses tempos que o Ethan para e fica pesquisando e conversando com o Getúlio, ele tinha que ter alguma coisa. Então, levando em conta a especialidade dele e o interesse em particular e um pouco do que a gente conversou, eu queria fazer umas conjecturas para ser essa teoria que pode se provar tanto verdade como mentira ou como algo parcial. Posso soltar? É aquela pergunta, Não. Envolve uma cacetada de coisas. Pode ser certo, mas pode não ser. É só o que o Ethan tá pensando no momento. Beleza. Exponha sua linha de raciocínio. O Ethan acende um cigarro, coloca uma dose de uísque, coloca mais pra frente o objeto e entrega mais algumas folhas. O pessoal percebe que é uma caligrafia completamente bizarra, influenciada totalmente pelo ópio e pelo uísque. Bem, senhores, em meus estudos, para ser mais preciso, anteriormente, quando eu estava na guerra servindo na África, eu estive em contato com diversas culturas, diversos povos. Pode-se dizer que o meu interesse acadêmico surgiu aí. Pode-se dizer dessa forma. Enquanto eu pesquisava, encontrei diversos pontos em comum em várias culturas que não deveriam existir. Diversas sociedades não deveriam ter tantos pontos em comum em níveis tão básicos. Então é assim que eu voltei e tive a liberdade de começar a minha pesquisa. Eu desenvolvi uma tese. É claro, essa tese ela não estava tão aprofundada. Eu fui inundado por informações esses últimos dias. E Akan, tu percebe que o Ethan ele tá com um foco que você não via há muito tempo, tá ligado? Aí você vê que o detetive Bruce, ele levanta e discorda que eu sou leigo. E eu tenho o direito de discordar. Ethan dá 6 tiros nele. É porque isso é só sobre os tempos atuais, né? Não é sobre os tempos antigos, não. Respeitar a academia, eu acho. Ok, continua aí, Evaldo. Então, eu parei para pesquisar, parei para entender, fugi muito dos meus padrões para pesquisa, fiz algumas viagens, até que eu
esbarrei com algo que eu demorei muito a traduzir. E uma tradução mais brusca, às pressas, eu traduzi como sarquicismo. E o que seria sarquicismo? Poderia passar a noite inteira falando sobre isso. Mas não vamos nos prender a meras definições, a meras etimologias. Essa religião, essa fé, esse culto, até onde eu consegui destrinchar, descobrir, originou-se muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Essa religião, esse culto, essa seita, essa fé, sempre se centrava, sempre tinha um ponto fixo em uma estrutura de clãs, de tribos, sempre no número de 6. Sempre no número de 6. Enquanto esses 6 eram a base, a civilização prosperava, porque aí é que vem de estar, aí é que está a pegada, aí é que está o que eu não consegui desvendar ainda. Por algum motivo, as características desse culto se repetem em várias civilizações ao redor do mundo. É claro que demorou muito tempo para que eu juntasse algumas peças e conseguisse fazer sentido. Afinal, várias dissidências, várias variações da mesma filosofia. Mas no fim, consegui delimitar alguns pontos em comum. Essa fé, esse culto, centrava-se na carne. O objetivo era trazer de volta o homem como deveria ser. Cultuando a carne e não o logos. Fugindo da razão, se entregando aos princípios, se entregando à parte animalesca de si. Porque apenas assim, ele voltaria para liderá-los. E quem seria ele? Ele seria o grande Messias, o sarquicismo. O grande Messias caminhou pela Terra, segundo essa fé. Caminhou pela Terra há muitos tempos atrás. E foi preciso uma coalizão entre assírios, acádios e muitos outros povos para que eles fossem subjugados e o grande Messias fosse morto. É claro que existem diversas teorias e diversas tentativas, sempre em momentos de êxtase, carnificina, de brutalidade, é possível encontrar algo que liga esses acontecimentos ao sarquicismo. Eu demorei muito para ver uma ligação nos últimos tempos, mas então encontramos isso. Aí ele vai e aponta para a pedra. Eu digo isso porque a grande maioria dos achados que contribuíram para a minha pesquisa são de origem fenícia, me baseando na sua estrutura de linguagem. Eu consegui não desvendar, mas entender um pouco mais do que essa pedra, esse artefato. Esse artefato está ligado a esse povo. E meu medo é que Pirrolo já foi controlada por 6 famílias. E curiosamente, depois que 3 das famílias foram varridas da cidade ao longo de algumas décadas, o declínio começou. Então eu presumo que possa existir um culto ligado a essa fé. É claro, isso poderia explicar por que aquela mulher estava lá. É claro, ela poderia ser muito bem um sacrifício, algo a ser entregue, ou meramente algo para apaziguar o grande Messias que espera ardentemente por sua volta. Aí ele vai e se senta, exausto. Ou eu posso só estar louco. Ô, Ethan, se você me permitir
fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se aquela marca que tem no peito do Snyder tem algo a ver com essa religião que você tanto estuda. Mostra-me novamente, Snyder. Levanto e tiro um pouco a camisa e mostro a ele a marca que ficou após eu ficar pendurado na igreja. Fica lá. Espiral. Alguém olha pra você e fala: "Você sangra?" Aí você abre a camisa e mostra que sim. E mostra aquela espiral de sangue assim, ainda coagulando, né, o sangue e tal. E você vê que ela é uma espiral em direção ao centro, assim. Certo. Mas cada um de vocês tem um pedaço de informação que tem uma determinada conexão com isso que o Ethan acabou de falar. Ele está margeando o que é de fato algo que possa estar relacionado a uma espécie de culto, mas não culto intencional. Todos vocês podem tentar fazer rolagens específicas para tentar descobrir nas suas determinadas áreas de expertise algum tipo de linha lógica com o que o Ethan acabou de definir. Doutor Professor Ethan, sabe o que me lembrou quando o senhor falou da possibilidade de existência de um certo culto? O Monsenhor Morrison costuma ir pelas bandas de Swampshire, onde ele celebra costumeiramente missas ao gentílico de lá. Sem falar que, pelo que eu ouvi são os das pessoas comuns daqui, a fé de Swampshire é um tanto quanto diferente da comum. Sim, claro, ela recebeu diversa influência dos Pictos, acredito eu. Se pessoas levadas por a mais vã crendice que você falou aí, talvez um local que possamos iniciar a investigação seja em Swampshire. Talvez. É um ponto muito bom, muito bem dito. Enfim, se vocês acompanharam a gente até aqui, eu agradeço. Eu peço perdão se a gente foi meio prolixo, enfim. Eu, em particular, continuem acompanhando a nossa mesa para ver até onde esse mistério vai nos levar. Não deixem de acompanhar as mesas anteriores e sempre no final de cada arco de 4 episódios, 4 ou 5 episódios, o episódio nominal vai para o Spotify, que eu acredito que seja a melhor maneira de consumir essa história. E eu agradeço novamente a todos os jogadores e tchau!